Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou analista judiciário aqui do Tribunal Regional da 23ª Região, sou nomeado no último concurso realizado pelo Tribunal e estou atualmente lotado no gabinete da desembargadora Elinei Veloso. Eu estou aqui para falar sobre uma questão que ela é importante sobre dois aspectos. Primeiro, por conta do tipo da questão, que é recorrente na banca da Fundação Carlos Chagas, que é uma questão que trata da literalidade da lei. Em segundo lugar, porque as alternativas permitem que a gente relembre os elementos caracterizadores da relação de emprego. Então vamos a ela? O trabalho prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços é o conceito legal de trabalho. A redação da questão ela pode parecer um pouco truncada, meio difícil de entender, mas isso acontece porque ela nada mais do que copia o texto da lei. Esse tipo de questão é longe dos grandes temas do direito do trabalho. A banca às vezes ela procura explorar essas questões mais adjacentes e quando ela faz isso, ela simplesmente vai lá, pega um artigo da lei e coloca na questão para tentar confundir o candidato. Mas eu já adianto para vocês que a resposta é a letra B, trabalho temporário, e a gente vai ver por que essa é a resposta e também vamos abordar as outras alternativas e tentar relembrar o que são aqueles institutos que estão ali contidos. Tudo bem? O trabalho temporário, ele é muito comum nas épocas, por exemplo, de final de ano ou agora que nós estamos na época da Páscoa, em que a empresa precisa de um trabalhador para poder dar conta de toda a carga extra do serviço. Geralmente, ele é prestado por uma pessoa que já está há algum tempo fora do mercado de trabalho, ela está tentando se reinserir nesse contexto, então ela aceita esse tipo de situação que acontece da seguinte forma. O trabalho temporário, ele tem um prazo máximo de 3 meses para a mesma empresa. A empresa que está precisando do trabalhador, ela necessariamente tem que ir atrás de uma empresa de trabalho temporário, ou seja, a empresa que está precisando daquele trabalhador por aquele determinado período, ela não pode contratar diretamente o empregador, chegar nele, falar assim, eu vou assinar sua carteira e tudo mais. Não, ela precisa ir atrás de uma empresa especializada em trabalho temporário. Por que ela tem que ir atrás dessa empresa de trabalho temporário? É para evitar que ela tente se aproveitar dessa situação para não pagar as verbas trabalhistas que seriam devidos num contrato de emprego normal. O trabalho temporário, ele tem uma duração máxima de 3 meses com a mesma empresa. A não ser que tenha um acordo com o Ministério do Trabalho, esse prazo pode ser prorrogado, mas em regra são apenas 3 meses. O trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos do que o trabalhador normal daquela empresa. Só muda alguma coisa quando do término do contrato de trabalho, mas isso a gente pode conferir na Lei 6.019, dá uma lida nos artigos dela, que lá vai estar com todos os direitos que esse trabalhador temporário tem em relação à empresa que ele está prestando serviço. É importante a gente notar também que esse trabalho temporário ele não se confunde com o contrato de experiência que está previsto na CLT. O contrato de experiência ele é um pouquinho diferente, ele serve principalmente para aquela pessoa que está entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, ou seja, o jovem que acabou de sair da escola, acabou de concluir seus estudos, ele está procurando um primeiro emprego. É muito comum que ele celebre um contrato de experiência. Esse contrato de experiência ele tem a duração máxima de 90 dias, diferente do contrato de trabalho temporário. E a experiência ela serve para eles verificarem as condições de trabalho para o empregado, para ele ver se ele tem condições de prestar aquele serviço e se é a pessoa certa para tanto. Então, nossa alternativa certa é a letra B, tá bom? Então, vamos ver por que as outras não estão corretas, enfim, vamos dar uma visão geral nas demais alternativas. A letra A, ela traz para a gente o trabalho autônomo. O trabalho autônomo não caracteriza uma relação de emprego, ou seja, ele não é regido pela CLT. Para que uma relação de emprego seja formada na sua plenitude, alguns requisitos ou algumas características são necessárias de serem observadas. Elas estão contidas no artigo 2º e 3º da CLT. Toda relação de emprego, ou seja, para que uma pessoa possa ser considerada um empregado, ela tem que ser prestada por uma pessoa física, essa é a primeira característica. A segunda característica, ela tem que ser feita com pessoalidade. Em que sentido? Por exemplo, hoje eu estou doente, ou então não quero ir trabalhar, eu posso mandar minha mãe, meu filho, meu irmão ir trabalhar no meu lugar?
É claro que não, né? Então, a pessoa que é contratada, ela presta os serviços com pessoalidade. Ela tem que ir lá todo dia prestar o serviço. A terceira característica da relação de emprego é a onerosidade, ou seja, é uma contraprestação pelo serviço prestado. Nada mais justo de que se eu trabalhei, eu recebo uma compensação financeira por isso, é o salário. Por isso que toda a relação de emprego é onerosa. Além disso, o trabalho ele é prestado como subordinação, ou seja, o empregado ele tem o poder de direção, o poder de mando sobre o empregado. Por fim, é a não eventualidade. É uma característica importante da relação de emprego. Em que sentido? Toda prestação de serviço pelo empregado, ela é permanente, ela é habitual, ela se dá ao longo do tempo. Não é quando eu quero trabalhar eu vou, eu tenho que ir todo dia. Então esse trabalho ele sempre vai ser não eventual. Então, consideradas essas características, o trabalhador autônomo ele não é um empregado da empresa porque falta a ele o elemento da subordinação. A autonomia é o oposto de subordinação, no sentido de que o trabalhador autônomo ele presta serviços por conta própria. É ele que escolhe o método do trabalho, a forma como esse trabalho vai ser realizado e até, em grande parte das vezes, o tempo de realização do serviço. Então, não está caracterizada uma relação de emprego, porque esse trabalhador ele presta o serviço por conta própria. A alternativa C traz para a gente o trabalho cooperado. O que seria essa questão das cooperativas? Elas são muito comuns no meio agrícola ou agroindustrial, principalmente, e acontece da seguinte maneira: o filiado ele é ao mesmo tempo cliente da cooperativa, ou seja, ele ofere os benefícios dessa situação, porque ao mesmo tempo que ele é cooperado, ele é um dos maiores beneficiados dos serviços por elas prestados. Portanto, o cooperado ele não é empregado da cooperativa. É certo que muitas vezes esse instituto ele é utilizado para malferir as leis trabalhistas, no sentido de que as grandes empresas se utilizam do expediente de fazer com que os empregados formem, muitas vezes, uma cooperativa de empregados a fim de se ver livre das obrigações trabalhistas que seriam inerentes. Mas é óbvio que, se ficar constatado esse tipo de ação, o vínculo de emprego necessariamente ele será reconhecido. Agora vamos para a alternativa D. Ela trata do trabalho eventual. O trabalho eventual ele também não pode ser caracterizado como uma relação de emprego, porque, como o próprio nome já diz, ele é feito esporadicamente, sem qualquer permanência. É, por exemplo, aquela pessoa que vive fazendo bicos. Um dia, por exemplo, ele tem uma notícia de que tem um buffet na cidade, vai precisar de um garçom a mais. Ele vai lá naquele dia e presta serviço para aquela empresa. Ou então aquela pessoa que efetua pequenos reparos distintos da finalidade da empresa. Ele não está lá para atingir o fim comum da empresa, ele simplesmente, de forma esporádica, presta alguns serviços para os mais diversos empregadores. Então, também falta a ele uma das características da relação de emprego, qual seja, a não eventualidade. Toda relação de emprego ela é não eventual, ela é permanente. Então, aquele trabalhador que simplesmente faz as suas atividades de modo eventual, ele não pode ser considerado um empregado daquela empresa. E, finalmente, a alternativa E, que trata do trabalho avulso. Sempre que a gente se deparar com um trabalhador avulso, nós temos que nos lembrar daqueles trabalhadores que prestam serviços no porto. Ou seja, um estivador, aquela pessoa que movimenta as cargas no porto, ajuda a carregar e descarregar o navio e etc. Por que ele é um trabalhador avulso? Ele tem esse nome porque, obviamente, ele também não é um empregado das empresas que operam no porto. Por quê? Imagina quantas empresas diariamente operam em um porto brasileiro, principalmente nos grandes portos que nós temos por aí, Santos, Porto de Itajaí. Seria inviável a empresa ter que levar todos esses trabalhadores para fazer essa movimentação de carga. Se cada empresa tivesse o seu empregado, essa operação toda ficaria inviável. Então, o trabalhador avulso ele está sempre lá para prestar os serviços para as empresas que operam nos portos. Ele necessariamente ele é contratado através do órgão gestor de mão de obra. Ou seja, também vai ser formada uma relação trilateral. Mas em vez de ter uma empresa ao qual o trabalhador avulso é vinculado, ele é vinculado diretamente com o sindicato ou com o órgão gestor de mão de obra, que é mais conhecido como o OGMO. Então é isso aí, pessoal. Uma questão relativamente simples, que num primeiro momento parece fácil, mas na hora da prova a gente está sempre muito nervoso, então pega um enunciado desse, às vezes pode se desesperar,
que é isso? Uma linguagem truncada, difícil de entender, mas basta respirar, lembrar de tudo que a gente estudou, e é uma questão típica da Fundação Carlos Chagas, que trata da literalidade da lei. Espero que vocês tenham aproveitado, uma questão rápida, porque também estamos na reta final do concurso, e espero ter ajudado e também, no futuro não muito distante, ver muitos de vocês aqui no tribunal como colegas de trabalho.